Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Tudo na paz? Aqui é o professor César Robério, seu professor de História, direto do Estúdio 1, né, do canal Educação. É uma honra, é um privilégio estar com vocês hoje. Um alô especial para Maria Fernanda, lá de Isaías Coelho, né, na unidade escolar Luiz Birassi de Carvalho. Também para Jéssica Carvalho, também de Isaías Coelho, né? A Isaías Coelho tá bombando aqui. Ezequiel Santana, muito bem, seja bem-vindo. Pelo IPTV, um alô especial para os nossos alunos, professores de Dom Inocêncio, Geminiano, Jerumenha, Pimenteiras, São João do Arraial, Elesbão Veloso, Uruçuí e muitos outros municípios que nós não conseguimos visualizar aqui na tela de retorno. Galera, opa, e chegando mais gente, viu? Maria Pauliana, tá certo? Maria Clara, também de Isaías Coelho. Isaías Coelho está com tudo aí na nossa aula de hoje. Leandro dos Santos, também na área. Todos os alunos, né, do Luiz Birassi de Carvalho. Parabéns para o mestre, para a mestra, professor, professora, não sei, a equipe gestora da escola, né, que está aí orientando os alunos a acompanhar as aulas pela mediação tecnológica. Meus queridos, é o seguinte, qual é o assunto que nós vamos trabalhar na aula de hoje? Eu, Leandro, Maria Clara, Maria Pauliana, Maria Fernanda, Jéssica e todos que estão acompanhando a aula. Nós vamos trabalhar hoje, pessoal, um assunto que está no dia a dia, está no noticiário, que é sobre a questão dos imigrantes que têm se deslocado ou da África ou do Oriente Médio, regiões de conflitos, né, para a Europa, tá certo? Isso tem gerado uma divisão de opiniões, tanto na Europa como no resto do mundo, mas sobretudo na Europa, né? Aí você pode dizer assim, professor, mas vem cá, este assunto não é mais específico para a aula de geografia? Não, meu querido, história também. Por que história? Porque nós vamos trabalhar o processo histórico, como que chegou a essa situação ao longo do tempo. Vamos lá? Vamos passar, olha só o nosso conteúdo de hoje, né? A crise migratória no Mediterrâneo, tá? Nós vamos trabalhar esses conflitos, né? O refúgio, deslocamento forçado. Vamos passar essa tela aqui logo. Para essa imagem, pronto. Está assim um pouco confuso ali os textos, né? Mas aqui está tranquilo. Boa tarde, Andressa Moreira, também de Isaías Coelho. Meus queridos, eu tenho abordado nessas minhas últimas aulas a necessidade de que você desenvolva habilidades no sentido de fazer leitura de imagens, como esta fotografia que está na sua tela. Professor, como é que a gente lê uma imagem? Você pensa que só lê texto? Não. Você lê imagens, você lê mapas, você lê gráficos, você lê tabela. Nós lemos, né? Nós. As imagens, elas passam informações, muitas. Houve quem dissesse, inclusive, que uma imagem valia mais do que 1000 palavras. Você já deve ter ouvido isso. Então, você tem essa imagem, não tem legendas. Mas você está sabendo que o assunto de hoje é sobre migração, né? Então, pessoas que saem de um país para ir para outro por várias razões. Beleza? Vamos atentar bem para essa questão de leitura de imagens, sabe por quê? Porque o Enem tem cobrado muito. Nos enunciados das questões, naquele texto de suporte, tem disponibilizado fotografias, charges, caricaturas, gráficos, tabelas, e nós que saibamos interpretar tudo isso. Tá legal? Por exemplo, estamos falando de imigração, não é? Olha essa imagem, você está vendo aí um casal, você não sabe qual é o país, mas não vem ao caso. Vamos tentar identificar outros pontos. É uma família, você está vendo que tem uma criancinha aqui do lado, né? Mal dá para ver o olhinho dela. Você dá para observar também que eles não estão no aeroporto, eles estão numa estação ferroviária, tem um trenzinho ali atrás, né? E estão migrando. Ninguém sabe também qual é a causa. Mas uma coisa nós temos que, nós podemos saber tranquilamente, sem muito esforço. Pelo semblante, pelo rosto deles, que tipo de emoção eles estão passando? O que é que vocês acham, né? Que sentimento que eles estão projetando nessa imagem? Vocês podem até colocar aqui no bate-papo, né? Gustavo Carvalho, também do primeiro ano, lá do Luiz Birassi. Eu
o nome da escola, né? Professor Luiz Ubiraci de Carvalho. Está imaginando que era o professor da turma. Beleza? Então, pessoal, que tipo de sentimento que essa imagem projeta para vocês? Vocês que estão acompanhando aí. Vamos lá, Andressa, Gustavo, Leandro, Maria Clara, Maria Pauliana, a galera toda que está acompanhando. Como é que eles estão? Você não conhece, não sabe os nomes, né? Você não sabe que país eles são, qual é a nacionalidade, você não sabe para onde estão indo. E isso, o Gustavo colocou aqui, no bate-papo. Desespero. Verdade, Gustavo. Eles estão tensos, né? Uma olhada rápida, você percebe isso, dispensa legendas. Eles estão preocupados, eles estão inseguros, eles não sabem o que espera eles no país que eles estão indo. Provavelmente estão sem muita grana, porque a maioria desses imigrantes, refugiados, eles saem às pressas, né, das suas casas, deixam tudo para trás, deixam parente, pai, mãe, aquela preocupação, como é que o papai vai ficar, como é que a mamãe vai ficar, né? Deixam, não pode levar a casa, lógico, não pode levar carro, não tem tempo de vender nada disso e apurar, transformar isso em dinheiro. É diferente de você, diferente de mim, que nós não vamos nos encontrar numa situação como essa que eles se encontraram. Tá certo? Muito bem, Gustavo. Nós sabemos o que vai acontecer em um futuro próximo. Beleza. Uma situação de precisão. Muito bem, Jéssica. Boa tarde especial para Elizabeth Pereira, que se incorpora ao nosso grupo. Né? Seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Então, pessoal, é isso. A intenção, nesse início da aula, era provocar uma reflexão, tá, conosco, em relação às emoções que essas imagens, que esta imagem, ela projeta, porque preparando a sua mente, o seu coração, para um assunto que nós vamos estudar. Porque muitas vezes nós estamos estudando história, aí nós nos deparamos com nomes, com datas, na verdade, com números. Isso é muito frio. Na verdade, a história é feita de gente, que, como você, gente, pessoas como eu, seres humanos. Esse da imagem, tá legal? Então, essa galera está passando por um momento muito delicado da vida deles, de insegurança, de incerteza. Boa tarde, Matheus. Bem-vindo, rapaz. Vamos em frente? Vamos lá. Fatores de impulso e de atração. De início, vamos logo entender uma coisa. Nós temos alguns países, algumas áreas do globo, que tem uma realidade que fazem impulso, fazer aquele impulso para a pessoa sair. Outras áreas do globo tem outro movimento, é no sentido de atrair essas pessoas. O que está escrito na sua tela? Os fatores de pressão são as razões pelas quais as pessoas deixam um país. Aí é fator de pressão é para sair. Os fatores de atração são as razões pelas quais as pessoas se mudam para um determinado país. Ora, meus queridos, vamos aqui imaginar. Se você está na Ucrânia, Deus o livre, você está na Ucrânia porque lá está em guerra agora, né? Mas aqueles que estão na Ucrânia, melhor dizendo, né? Eles estão com a Ucrânia para eles, atacada pela Rússia. A guerra é um fator de repulsão ou de atração? Ah, muito bem. Olha aqui o Gustavo. Muito bem, parabéns, Gustavo. Situação de impulso. Fome, sim. Pobreza, sim. Saúde, sim. Procurar um tratamento médico. Se no seu país não tem o tratamento, não tem uma medicação, você vai procurar uma cirurgia. Guerras, são fatores de repulsão. Boa tarde, Kaline Souza, também do Luiz Ubiraci de Carvalho, em Isaías Coelho. Seja bem-vinda. Bom, então tá aí, galera. E agora, Gustavo, fator de atração. Se tiver oportunidade de trabalho, né, vamos para lá. Se tiver oportunidade para estudar, para fazer uma faculdade, vamos para lá. Se for um país tranquilo, calmo, paz, nós vamos para lá. Então, são fatores de atração. Então, pessoal, nesse exato momento que nós estamos conversando, vamos nem chamar isso aqui de uma aula, uma conversa sobre história, porque a aula pode ficar aquela coisa mais pesada, né, chata, mas aqui é uma conversa, um bate-papo aqui sobre um assunto sério, mas vamos manter assim uma descontração, tá legal? Fica até mais fácil para nós aprendermos, não é verdade? Então, nesse exato momento nós estamos conversando sobre essa questão da migração, pessoas estão se locomovendo, estão se movimentando no mundo, uns saindo dessas áreas, né, que tem repulsa, né, que praticamente afasta as pessoas, se deslocando para áreas que atraem, que tem fatores de atração. E a humanidade tem feito isso durante muito tempo.
não é algo recente. De fato, não é. Não é? Quando, só para fazer aqui uma retrospectiva rapidinho, quando os europeus começaram a navegar, sobretudo os portugueses, né, no século XVI, começaram no século XV, né, começaram em 1415, não é verdade? Em Ceuta, na África. Depois, navegando, chegaram ao Brasil em 1500. Ali tinha fatores de atração, que eram as riquezas das Índias, as especiarias, o gengibre, a canela, a noz moscada, fazia com que eles arriscassem a própria vida naquelas embarcações frágeis. Tá legal? Mas o tempo vai passando, vamos ter outros fatores de impulso e outros fatores de atração. Nessa imagem, vocês estão vendo aqui, logo pela pele, você já percebe que são africanos. A África tem sido, né, áreas de fatores de pressão no sentido de impulsionar as pessoas para que saiam, né, para que deixem, tá, os seus países. Quais são os fatores? Vamos relacionar, pessoal, uma série de fatores, como, por exemplo, fatores sociopolíticos. Quais são os fatores sociopolíticos? Aliás, vamos fazer o seguinte, como eu estou destacando desde o início da aula a importância de leitura de imagens, deixemos as imagens, deixemos o texto para um segundo momento. Vamos começar os comentários, primeiro, em relação à imagem. O Gustavo colocando aqui no bate-papo, muito triste, está acontecendo na África. É verdade, Gustavo. E aí, Gustavo, quando você olha para essa foto, isso aqui é uma fotografia, isso aqui não é desenho, não é gravura. Nós estamos vendo aqui um amontoado de seres humanos, né? Alguns com coletes, salva-vida, outros sem colete, né? Correndo risco. E aqui você está vendo um militar com um megafone, né? Dando algumas orientações. O fato é o quê? O fato é que são imigrantes ilegais. Boa tarde, Alan Everton. Seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo. Olha, então vejam que quando você pretende entrar no país pela forma legal, passar pela migração, setor de imigração, você tem que estar com documento, passaporte, atualizado. Você tem que... Alguns países são muito rigorosos em relação a admitir a entrada de pessoas no seu território. Muitos países perguntam se você vem... o Alan Everton estava na aula de manhã e caiu a internet, ficou off. Alan, pois beleza, Alan, então agora vai dar tudo certo se você vai até o final, vai dar certo. Né? E aí, pessoal, alguns países, eles exigem que você comprove que tem uma grana para ficar aquele tempo que você vai ficar lá, tá certo? Alguns querem saber se você vai para fazer turismo, se vai para estudar, ou se quer mesmo morar. Então, cada situação é diferente. O Gustavo está dizendo que algum deles arrisca a própria vida. Arrisca a vida, Gustavo, e muitos morrem, infelizmente. E muitos morrem. Tá? Morrem náufragos. É uma embarcação bastante precária. Ao longo da nossa aula, nós vamos comentando as fotografias, as imagens, né? Então, essas pessoas estão arriscando muito, arriscando a própria pele, né, para sair dos seus países em procura de oportunidades, em procura de trabalho. A grande maioria deles são deportados, né, são mandados de volta para seus países de origem. Mas vamos lá. Mas essa galera não acordou num belo dia, deu um estalo na cabeça deles, né? Vamos já aqui para a Europa. Não. Vamos procurar compreender os fatores que geraram essa migração. Primeiro, fatores sociopolíticos, como, por exemplo, perseguição étnica, religiosa, racial, política ou cultural, que pode levar as pessoas a abandonar os seus países. Interessante, né? Aí fala abandonar países, mas, sim, abandona o país, mas abandona mais, gente. Abandona, como eu já falei há pouco e vou repetir, vai ter que abandonar seus familiares, vai abandonar os seus amigos que vão ficar lá, vai abandonar seus bens se tiver, uma casa, um carro, não vai nada. O que puder caber numa mochila, cabe. A situação é muito, muito ruim, gente. Vamos procurar nos colocar no lugar dessas pessoas. De uma hora para outra, junta tudo, bota aí, cadê o documento, tem algum dinheiro, bota dentro e vamos embora. É assim. Não é uma viagem planejada, como você pode... daqui a 5 anos eu quero ir para a Europa, eu quero conhecer o Coliseu, eu quero conhecer a Torre Eiffel. É diferente. Vai juntando grana. Eu vou para a França, né? Vou aprender o francês. 5 anos dá tempo, não é possível. Dá para juntar fazer uma poupancinha. Mas de uma hora para outra,
Por favor. Olha aí, Gustavo, aqueles que não morrem afogados, quando chegam no país, não correm, né, o risco de serem deportados. Exatamente. Então está aí, perseguição pela questão étnica, tipo um povo que persegue outro. Religiosa, por exemplo, se você for muçulmano, muito conflito com os judeus, naquela região ali da Palestina. Então, perseguição religiosa, racial, político-cultural, né? A guerra, ou então a ameaça da guerra, conflito e perseguição do governo. É um outro motivo que as pessoas vão se embora. Porque tem governo que prende, né, quem é adversário, quem é opositor. Tem outro que, além de prender, tortura. E outro, além de prender, tortura, mata. Então, meu querido, minha querida, é cair fora de um país desse, tá certo? Para preservar a própria vida, né, do seu filho, sua esposa. Aqueles que fogem de conflitos armados, violações dos direitos humanos ou de perseguição são mais propensos a serem considerados refugiados humanitários. E aí, meus queridos, minhas queridas alunos e alunos, tem alguns países na Europa que são mais acolhedores, né? Que recebem, tá certo? Faz um atendimento médico, disponibiliza alimentação durante algum tempo, e outros não querem nem diálogo, não querem nem conversa, né? Aqueles que acolhem, né, são muito movidos por essa sensibilidade em relação ao fato deles serem refugiados humanitários. Eles não são turistas, eles não estão indo só para trabalhar, eles estão fugindo da morte, né? Então, refugiados humanitários, ok? Boa tarde especial também para a nossa amiga Maria Eduarda, de Isaías Coelho, do Luiz Ubiraci de Carvalho. A turma toda está aí. Professora, pode botar presente em todo mundo, aí não faltou ninguém. Estão todos acompanhando a aula de história e as aulas todas da tarde, né? Vamos lá. Alguns países têm uma abordagem mais liberais em relação aos imigrantes humanitários do que outros. Aquilo que eu comentei há pouco, né? Dependendo de onde você for desembarcar, mesmo que você for preso, né, como um imigrante ilegal, mas alguns países são mais liberais, são mais sensíveis, né? São mais acolhedores. E já outro não, é dureza. Boa tarde, estava faltando o Bruno Souza, mas já chegou, viu, professora? O Bruno Souza chegou, tá legal? Bruno Souza também, o primeiro ano lá do Luiz Ubiraci de Carvalho. Tem que botar presente no Bruno Souza. Ok? Professor, só fatores sociopolíticos? Não, meu irmão. Temos também os fatores demográficos e econômicos, tá legal? Uma população em crescimento ou em declínio, envelhecida ou jovem, tem um impacto no crescimento econômico e nas oportunidades de emprego nos países de origem, tá? Ou nas políticas de imigração nos países de destino. Isso quer dizer o quê? Traduza. Opa, boa tarde também. Vamos botar presença no nosso amigo João Paulo de Souza Pereira. Assim também como a Arlane Mainara. Tá legal? A Daniela, o Gustavo Souza, todos com presença. É dada presença garantida e presença documentada. Bom, gente, então, professor, traduz isso aí. É o seguinte, tem alguns países que a população já está idosa e já tem dificuldade de mão de obra para alguns serviços, especificamente. Então, eles têm necessidade, né, de imigrantes jovens que ocupem aquelas atividades que eles não têm mais condição de fazer. Está entendendo? Alguns já estão aposentados, alguns já estão, a situação deles financeira resolvida. Então, imigrante quer vir? Deixa ele entrar. Tem serviço aqui para eles. Além do mais, esses imigrantes eles podem pagar menos, eles aceitam, eles adoram. Quando eles comparam com os países dele, nem te conto. E é isso que acontece, gente, no dia a dia. Muito serviço que um operário alemão, inglês, francês ou italiano não aceita fazer por aquele valor, aí chega um sírio, né, um afegão, entendeu? Alguém que vem da Ucrânia que aceita. Está precisando, tá legal? Então, assim, você tem, por outro lado, também tem países que têm uma grande população de jovens e não tem oportunidade de emprego para todos eles. Vocês estão entendendo? Então, tem algumas realidades que atraem, tem algumas realidades que fazem uma repulsa. Aí o cara pensa logo, o cara for jovem, num país desse que não tem oportunidade de trabalho para todo mundo, o que é que ele pensa? Eu vou cair fora. Não, se ele conseguir, vai de trem,
né? Se ele conseguir vai de ônibus, se tiver uma grana, pega um avião, vai para um país mais distante, ele não vai ficar ali, tá legal? E tem países que acolhem e tem países que não acolhem, vamos comentar ao longo da aula. Boa tarde também, mais do que especial, para Priscila Carvalho de Souza, de Isaías Coelho. Bom, e os fatores de atração? Salário mais elevado, melhores oportunidades de emprego, padrão de vida mais elevado, oportunidade na área de educação. Me diz aí, Priscila, Gustavo, Daniela, João Paulo, Bruno, Maria Eduarda, e os outros eu não estou mais vendo porque na colunazinha do bate-papo já fica assim ocultado, né? Porque vai subindo. Meus queridos, qual foi a palavra que nesse segundo parágrafo se repetiu várias vezes? Oportunidades. Oportunidade para trabalhar, oportunidade para estudar, oportunidade para submeter a um tratamento médico, uma cirurgia, oportunidade que eles não tinham nos países africanos, que não tinham nos países do Oriente Médio, oportunidades. Então ele imagina logo, não, nós vamos para a Europa, tentar entrar na Alemanha, tentar entrar na Inglaterra, na França, entendeu? Atrás exatamente destas oportunidades, viu? Boa tarde, Franciele, também diz a escolha. Olha o Alan Everton. Pelo IPTV também ficou off, ninguém acompanhou o restante da aula. Opa, Alan, é uma pena. Mas ficou gravado, viu, Alan? A galera do primeiro ano da manhã pode acessar a plataforma do canal Educação de boa. Beleza? E vamos nós que está tudo ok, a internet está bacana, está beleza, e vocês estão atentos acompanhando a aula. Oportunidade, meus queridos, fatores de atração, né? Em relação à questão de salário, de saúde, educação, enfim, as pessoas migram. As populações elas estão se movimentando. Nós temos, lógico, sedentários, aqueles que estão estabelecidos numa determinada cidade, em um determinado país, entendeu? Mas tem aqueles que estão se locomovendo, né? E fatores demográficos e econômicos são um desses fatores. Beleza? Ah, professor, ainda tem fatores ambientais? Sim, temos. O que diz os fatores ambientais? Ah, meu querido, não é só guerra, não. Não é só fome que faz com que as pessoas saiam dos seus países. Nós temos mais fatores também. Olha aqui o Alan Everton, eu gosto muito de história. Ah, parabéns, cara. Beleza, parabéns. Ah, muito bom saber disso. Olha, o ambiente sempre foi uma das causas de migração, tendo em conta que as pessoas fogem de desastres naturais, como inundações, furacões e terremotos. É verdade, não é, Alan Everton? O cara está num lugar que está tendo muito terremoto, a casa dele já caiu 2 vezes, se tiver condição ele vai embora, ele não vai ficar ali não. Teve um tsunami, uma grande inundação, ele vai cair fora, compreende? Então, fatores ambientais são também fatores que provocam migração. Ok? Vamos logo entender aqui uma coisa de conceito. Então, quando você sai de um país para outro, você está imigrando. Você é um imigrante. Beleza? Quando você está chegando, você é um emigrante. Você está entrando. Tá? Opa, olha aqui o Gustavo. Imigrantes são os que fogem por conta própria, os emigrantes. Não, coincidiu, Gustavo. Coincidiu. Eu estava comentando exatamente, respondendo essa pergunta. Então, o Gustavo saiu do Brasil, está indo para a Alemanha, daqui ele entra nas estatísticas de imigrante. Gustavo chega na Alemanha, ele entra nas estatísticas dos emigrantes, dos que estão chegando. Ok? Compreende? Beleza, valeu, garoto. Andriele, opa, vamos lá, professor, bota a presença também aí na Andriele. Andriele Caiane, que está presente, lá de Isaías Coelho. No entanto, espera-se que essas alterações climáticas agravem os fenômenos climáticos. Por quê? O que significa que mais pessoas poderão encontrar-se nessa situação de movimento. O que quer dizer esse segundo parágrafo? Quer dizer o seguinte, como o homem está agredindo de forma muito violenta, irracional, o meio ambiente, é de se esperar que haja reações da parte da própria natureza, né? Esses desequilíbrios, né? Esses fenômenos climáticos, está entendendo? Então, em boa parte, pode ser também tipo uma reação da natureza. Então, há sim, né, uma expectativa que é preocupante, que esses fatores ambientais, ao longo
das próximas décadas, eles se agravem. Tá? O que vai resultar em quê? Colocar mais pessoas em situações de movimento. Porque a pessoa não vai ficar, não vai esperar morrer, né? Então, o ser humano tem essa habilidade, né? Tem essa capacidade, inclusive também de se adaptar à cultura, né? Aos costumes de outros países, idiomas, alimentação, tá entendendo? Então, você compreendeu. Você tem vários fatores, tem a guerra, né? Tem fatores econômicos, tem fatores ambientais também que provocam essas migrações. Mais uma vez, imagens de imigrantes, né? Aliás, viu, Gustavo, você falou assim, professor, migrante é migrante. Tem um outro conceito também que é muito utilizado, são de refugiados. Quando fala refugiado, aí você já identifica uma situação tensa, de perseguição política, ideológica, né, de guerra, são refugiados. Aqueles que, o país dele não está tendo guerra, mas ele se deslocou para um outro em busca de emprego, muitas vezes se utiliza o termo imigrantes mesmo. Agora, aqueles não, esses outros estão se refugiando, né? Estão tentando se esconder de uma guerra, escapar de ser morto. Ok? A Europa, pessoal, e agora vamos chegar na Europa. O continente europeu, historicamente falando, sempre foi um continente de migrantes. Migrantes. Ok? Isso, Gustavo, tipo o da Ucrânia. Né, tipo da Ucrânia, muito bem. Ali é a questão de guerra, né? Olha só, assim, refugiados de guerra. Perfeito, Gustavo. Não são simplesmente migrantes, né? São refugiados de guerra. É uma situação bem típica, né? É uma situação que é relacionada a um fator externo, né? Que é uma guerra, que eles acabaram sendo vítimas, né? O cara vai dormir. É diferente de nós, que dormimos sabendo que não temos essa possibilidade de acordar no meio da noite, a casa sendo bombardeada. Não, graças a Deus vivemos numa situação de guerra. Perdão, não vivemos numa situação de guerra, uma situação de paz, beleza? Voltando aqui para a Europa, ó, a Europa sempre foi um continente de imigrantes. Eita, tem mais outra palavra. Rapaz, eita língua portuguesa riquíssima. Você tem um migrante, quem é um migrante? É o cara que se desloca. O imigrante, com izinho no final, é o que sai. O emigrante é o que chega. E ainda tem um refugiado. Vamos aproveitar para ampliar o nosso vocabulário, belezinha? Então, galera, no início da aula eu estava falando de expansão marítima, né? Aquelas pessoas, qual era o fator de atração? As especiarias. Quem é que estava migrando? Os europeus, portugueses, espanhóis, holandeses, ingleses. Por isso que está na sua tela. A Europa sempre foi um continente de imigrantes. Tá legal? Boa tarde para nossos queridos alunos de Pimenteiras, estão aqui no IPTV, estão dando um alô. Elesbão Veloso, Uruçuí, São João do Arraial, Baixa Grande do Ribeiro, Barro Duro também tá ligado, tá legal? Então, pessoal, da Europa, e da mesma forma que europeu sai, a Europa sempre atraiu muitas pessoas que buscam melhores condições de vida. Aí você diz assim, professor, mas não foi lá que teve assim, palco de duas grandes guerras? Sim. A primeira guerra de 1914 a 1918. E a segunda guerra de 1939 a 1945. E a Europa se reconstruiu depois das duas guerras. Tá legal? Óbvio que no momento de guerra, a Europa não atrai mesmo, não. Quem que vai para lá? Vai pegar um tiro? Mas, períodos de paz, sobretudo depois da reconstrução, a Europa volta a atrair os migrantes. Então, tanto você tem um movimento de europeus emigrando, ou seja, saindo, como nós temos também movimento de europeus imigrando, né? Europeus que estão... olha só, professor, o professor fez aqui uma trocada danada. O europeu que sai, ele imigra, né? E no país que ele chega, e ao mesmo tempo na Europa tem pessoas chegando, né? Que são aqueles emigrantes que estão chegando lá, eles se chamam de emigrantes, mas saem dos seus países como imigrantes, ok? Gustavo, quando os portugueses do Brasil ocuparam um tipo de imigração? Sim, com certeza, né? A colonização, eles não estavam aqui, eles vieram para cá, migração. Interessante, Gustavo. Eu sempre nas minhas aulas, a palavra depende, os meus alunos já sabem. Tipo assim, se alguém pergunta para você, Gustavo,
Fale um pouco sobre migrações. Você pode responder com depende. Como assim? Você pode dizer assim, não, aí depende. Você quer que eu comente esses movimentos migratórios contemporâneos, os que estão acontecendo agora, nesse exato momento? Ou você quer que eu venha comentar, por exemplo, desde o século XV, o século XVI? Aí eu não tenho que trabalhar a expansão marítima europeia, porque foram migrações. Portugueses vieram para cá, espanhóis foram para onde hoje é o México, onde hoje é a Argentina. Ingleses, colonos, né, foram para onde hoje são os Estados Unidos. O que é isso, Gustavo? É migração. Aí você tem fatores de repulsa e tem fatores de atração. Por exemplo, os colonos ingleses que saíram da Inglaterra e vieram para a América do Norte, um dos fatores de impulso foram as perseguições religiosas. Eles eram puritanos, evangélicos, puritanos, e estavam sendo perseguidos porque eles não eram anglicanos. Você entendeu? Ah, legal, botou aqui no bate-papo, eu entendi. Pois eu fico feliz, porque a minha felicidade é quando os alunos compreendem, entendem, de boa e não esquecem. Aluno meu não esquece não, sabia? Vamos lá. Após a Segunda Guerra, os países europeus começaram a se erguer, aquilo que eu falei há pouco. Por óbvio, durante a guerra não atrai mesmo não. Mas depois da guerra, as indústrias vão retornando, se estruturando, beleza? O desenvolvimento de cada um deles era diferente. Países como a Alemanha e a França se desenvolveram mais do que os outros. E se desenvolve, começa a atrair mais imigrantes. Mas nesse momento, a imigração na Europa era marcada majoritariamente por cidadãos europeus, vindo de Portugal, Itália, Espanha e outros países que estavam menos desenvolvidos. Então, meus queridos, observe. Interessante, viu, Gustavo? Se for para puxar a imigração para trás, podemos falar que no século XIX, 1800 e tanto, o Brasil foi uma alternativa de melhoria de vida para alemães, italianos, austríacos, que vieram para o Brasil. Tivemos a migração europeia, sim, para o Brasil. A Europa totalmente sacudida por guerras, por conflitos, né? Então, muitos vieram para cá. Tem alguns que não sabem, viu? Mas no século XIX, houve uma situação de igualdade entre Estados Unidos e Brasil. Na época que a Inglaterra era super, mega, ultra potência, os Estados Unidos ainda não eram a potência que são hoje. Então, quem estava na Europa, que queria sair da Europa, ele tinha essas duas alternativas, né? Interessantes, ou ir para o Brasil ou ir para os Estados Unidos, beleza? Olha aqui o Gustavo, lembrando os holandeses. Sim, os holandeses estiveram no Brasil, Gustavo, de 1630 a 1654, passaram 24 anos por aqui, imigrantes, não eram daqui, ok? Boa tarde para a nossa amiga Isa Letícia, Isaías Coelho. Professor também pode colocar presente na Isa, porque ela está entre nós. Virtualmente, mas está participando da aula. Ok. Professor, quer dizer então que primeiros imigrantes eram de países europeus para países europeus? Sim. Você está vendo, ó, a Alemanha e a França conseguiram se desenvolver mais, né, depois da Segunda Guerra, começou a atrair portugueses, italianos e espanhóis. Primeiro, a partir da própria Itália. E andava pouco, né? Para sair de um país desse para ir para outro, tá? Agora aqui você já está vendo, não tem legendas, mas você já pode deduzir que essas crianças são africanas, obviamente, né? A imigração... não, calma, eu falei assim, óbvio, mas deixa eu voltar aqui atrás, porque não necessariamente, né? Nesse contexto dessa aula, né, Isa, Letícia, Gustavo, nós estamos falando de imigração, sendo que boa parte das migrações saem de países africanos, vamos já comentar também, né? Mas só olhando assim, essa imagem assim, desconectada dessa aula, você pode ser aqui no Brasil, por que não? Pode ser nos Estados Unidos, por que não? Onde teve também a presença, né, de descendentes de africanos. Mas vamos voltar para a aula. A imigração na Europa mudou, né? Mudou um pouco de perfil entre 1970 e 1980. Como? Quando começou a receber muitos imigrantes vindo de países que foram ex-colônias europeias. Lógico, essa imagem casada com esse texto, não resta dúvida, assim, né? Por quê? Porque aí, substituindo a legenda, tem um texto, do parágrafozinho do lado. Na África, durante o século XIX, foram colônia da Inglaterra, da Alemanha, da Itália, Portugal, Espanha, Holanda. Compreende? Então, pessoal,
essas colônias, no começo do século XX, vão se tornando independentes, vão se tornando nações independentes. Então, no slide anterior, você viu que estavam migrando europeus para outros países da Europa, né? Eram portugueses, espanhóis, estavam indo para a França, para a Alemanha, né? Que eram países que tinham se desenvolvido mais rápido. Agora, a partir da década de 70 e 80, outro fluxo migratório. Ele está dizendo que mudou o perfil dos imigrantes. Antes era quem? Era europeu, era português, era um italiano, era um espanhol que estava indo ali para a França ou para a Alemanha. Agora não, eles são imigrantes vindo de ex-colônias europeias. E aí, meus queridos, esses ex-colonos de ex-colônias europeias, eles vão levar uma certa vantagem em relação aos outros imigrantes. Por exemplo, assim como a Alemanha teve colônia na África, a Inglaterra, a França, o que acontece? Aí os caras eles saíram, e ainda hoje saem, desses países que foram colônia, eles chegam na Europa sabendo falar alemão, chegam na Europa sabendo falar inglês, chegam na Europa sabendo falar o italiano. Por quê? Porque foram essas nações europeias que empreenderam durante décadas, né, uma dominação nos países deles. Então, o idioma, para esses, nesse caso específico, né, o idioma não é um obstáculo. Tem outros, lógico. A questão da escolaridade, a questão da renda, do poder econômico, da grana que ele tem, que é pouca, enfim, tá? Mas esse movimento começou a ser observado, né, de imigrantes vindo de regiões desenvolvidas. Regiões que tinham sido colônias, né, de nações europeias. Nessa imagem, eu não consegui localizar com a legenda em português, está em inglês, mas faço tradução. Veja bem, migração europeia, crise da migração europeia em 2015. Não está atualizado, mas tem como você ter uma referência. Olha aqui a relação dos países de origem. Em primeiro lugar vinha a Síria, depois Kosovo, depois Afeganistão, Albânia, Iraque, Eritreia. Está entendendo? Então, você vê aí quais são. Esses países são países que têm muito conflito. Viu, Jéssica Sena? Tem muitos conflitos, tá? Aí você pergunta, professor, quais são os países que têm mais imigrantes? Imigrantes, pessoas que estão chegando, né? Vejam os países com o maior número de imigrantes em 2017. Né? Esses dados não estão aí dessa forma atualizada. Por exemplo, a Alemanha já tem mais de 1 milhão, né, de imigrantes, mas na época 900, a Alemanha lidera, viu, gente? Lidera com, aqui está 917 mil, mas porque o dado é de 2017, como vocês estão vendo, mas atualizando, né, para 2022 é mais de 1 milhão. É muita gente. Já pensou? Num país na Europa ter mais de 1 milhão, né, de imigrantes. No Reino Unido, a Inglaterra, 644 mil imigrantes. Espanha, 532 mil imigrantes. França, 370. Itália, 343 mil imigrantes. Então, meus queridos, é um número bem significativo. Não tem como tampar o sol com a peneira. Não tem como querer dizer que o problema não existe. Problema sério. Por quê? Porque eles chegam aos milhares procurando emprego, né? Chegam com fome, lógico, com sede, não tem casa, não tem onde ficar, e aí? E aí o governo que cuide, a sociedade também que encontre formas. Alguns países são mais receptivos, como eu falei no início, outros nem tanto e outros de jeito nenhum. Tá legal? Porque você tem ali, qualquer país tem aquele tripé, né? Governo, empresa, sociedade. Alguns países, os governos são mais sensíveis, ou então a sociedade, ou então algumas empresas que dão alguma ajuda. Tá legal? Mas aqui pelo gráfico que vocês estão vendo, aqui é a Alemanha. A Alemanha, disparadamente, o maior número de refugiados, né? Está colocando aqui como refugiados, tá legal? Os outros países é menos. Aqui você está vendo essas setas que demarcam o movimento migratório, né? Ou vindo do Oriente Médio ou vindo da África em direção à Europa. Aí está bem claro, né? Você está vendo que a Europa é uma zona de atração, beleza? De atração. O gráfico está muito bem elaborado, né? Com mapa, é um infográfico. Tá? Olha aqui no rodapé da imagem,
né, desse infográfico, o número de asilo para os refugiados por mês. E aí você vai vendo que desde 2008, 2009 até 2015, o que é que tem acontecido? Só aumenta. Só aumenta. Tá? Então é preciso que governos, sociedades, né, discutam essa realidade, porque o problema é sério. Olha essa embarcação. Ó, meu povo, não precisa nenhum de nós entender de navegação, né, para concluir que este barco está sobrecarregado. Um carro, um automóvel, desses populares. Ele não foi projetado para levar 5 pessoas, 2 sentados no banco da frente e 3 atrás. Tem como colocar 10? Não tem. O perigo é grande, um acidente, não tem cinto de segurança para todo mundo. Ele não é nem um ônibus. Aí você está vendo um navio desse, um barquinho desse, madeira, fazer uma travessia dessa do Atlântico, pode afundar e muitos afundam. Vocês estão vendo, a grande maioria deles aí, esses imigrantes, são imigrantes ilegais, né? Estão correndo só com medo da morte, alguns, porque ou estão correndo com medo da morte de bala, ou então da morte de fome, né? Ou é situação de guerra, ou então situação de pobreza, de miséria. Então, estão sem colete, né? Coletes, para poder proteger ele, né, de um naufrágio, tá? Uns até com a perna para fora, porque não cabe mais nem as pernas para dentro. É muita irresponsabilidade, inclusive, da criatura que está conduzindo essa embarcação, porque o risco é grande, o risco é enorme. E aí, pessoal, as imagens dizem muito, né? Você está vendo que eles estão assim com um semblante de preocupação, de tensão. Alguns serão presos, serão deportados. Olha aí o Gustavo aqui no bate-papo. Se tiver um ondão, o navio afunda. Pois é, Gustavo. Não sobrevive. Né? E acontece muito. Não é exagero. Nesse exato momento que essa aula está acontecendo, não é difícil ter um navio naufragando, né? No Mediterrâneo, pessoas morrendo afogadas, né? Pode ligar. Pessoas passando dificuldade, ok? Tá certo? Vamos ler, como a gente sempre está fazendo, nós estamos começando pela imagem, nós estamos depois passando para o texto. Na maioria dos países da Europa, o número de imigrantes supera o número de emigrantes. Tá legal? O número de imigrantes, na maioria dos países da Europa, ou seja, aqueles que estão chegando, supera o número de emigrantes, os que estão saindo. Porém, contudo, todavia, em 2017, um total de 7 países tiveram esses dados invertidos. Como? Passaram a ter mais emigrantes, ou seja, mais pessoas saindo do que pessoas chegando. Mais emigrantes que imigrantes. Em 2017, foi o caso da Bulgária, da Croácia, Letônia, Lituânia, Polônia, Portugal e Romênia. Se bem que Polônia aí, meus queridos, esse dado é de 2017, antes da guerra. Antes da guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. E as coisas mudaram porque milhares de ucranianos acabaram tendo que migrar para a Polônia. Então, esses dados, eles precisam ser atualizados. Mas entenda que aconteceu esse processo. De quê? Que esses países passaram a ter mais emigrantes do que imigrantes. Ou seja, mais pessoas saindo da Bulgária, da Letônia, da Croácia, entendeu? De Portugal, do que chegando. Isso não é bom, né? Não é legal. Você tem uma grande quantidade de pessoas que querem sair, né, dos seus próprios países. Alguma coisa está acontecendo também, algo para reflexão, né? Aí você pergunta, professor, mas não tem ninguém que é a favor desse povo? Tem sim, olha só. De um lado você tem a crise migratória, do outro, versus a necessidade de imigrantes na Europa. Aquilo que eu falei há pouco. Em algum momento da história da Europa, eles vão precisar desse trabalho de imigrantes. Mas mesmo sabendo que essa crise migratória não irá suprir as necessidades de mão de obra qualificada na Europa. Por que não? Porque estes imigrantes, que vocês estão vendo aí, a maior parte deles, eles não tiveram a oportunidade de estudar, de se formar e de qualificar. A maioria desses.
A maioria desses imigrantes que buscam asilo, eles chegam com uma formação escolar bem precária. Pouquíssimos deles têm curso superior, são pós-graduados, mas quando eles chegam na Europa, é isso que perguntam: o que é que o senhor sabe fazer? Nós estamos precisando de engenheiro aeroespacial. Ah, meu irmão, lá na Eritreia, lá na Etiópia, não tiveram essa oportunidade, né, de fazer um curso de engenharia aeroespacial. Compreende? Então, não tem como assumir o emprego. Vão ter que se conformar mesmo com algumas atividades que não exigem mão de obra qualificada, tá certo? Geralmente trabalhos manuais. A crise migratória e a necessidade de imigrantes não estão relacionadas. E é verdade. Não tem assim um link, né? De um lado, a crise migratória, essa grande quantidade de pessoas acompanhando, trabalhando, né, tentando chegar na Europa. Do outro lado, alguns países que efetivamente precisam, né, necessitam, né, desses imigrantes. Tá legal? Então vejam que dependendo do país, dependendo da situação econômica dele, né, ele pode ter uma postura mais receptiva ou menos receptiva em relação aos imigrantes, aqueles que estão chegando, né? Porque sabe que essa galera vai querer emprego, né? Natural, sabe que eles vão querer arrumar uma casa para ficar, um lugar, e onde é que tem, onde é que bota, né? Sabe que no primeiro momento, enquanto estiver desempregado, eles vão ter fome, quem que vai alimentar? Então, tem alguns países que têm entidades humanitárias, organizações não governamentais, né, que conseguem minimamente, né, atender a esses problemas todos. Alguns deles vão adoecer, precisar de remédio, precisar de acompanhamento médico. Alguns países se disponibilizam e outros não. Olha, mas se naquela embarcação anterior, Islane, Gustavo, Jéssica e os demais estão acompanhando, se naquela embarcaçãozinha anterior, aquele barquinho, a gente já está achando frágil, que era de madeira, o que é que você acha de um bote inflável? Não, vamos combinar. Bote inflável não é a embarcação adequada para fazer a navegação, né, do Mediterrâneo, do mar Mediterrâneo. Bote inflável, pessoal, era utilizado para momento de emergência. Um navio principal, né, de metal, de grandes dimensões, está afundando. Para salvar a população, eles enchiam os botes infláveis, lançavam ao mar e o pessoal caía em cima deles para chegar em terra firme. Mas só para concluir uma viagem, em situação de emergência, meu povo. Não era para usar de forma naturalmente para fazer viagens. Compreende? Então, os países europeus, eles desenvolveram ao longo dos anos diversas políticas migratórias. Nos períodos em que a Europa passava por alguma crise econômica ou política, os países implantavam medidas restringindo a entrada de imigrantes. Para evitar o quê? Para evitar a concorrência por trabalho e o aumento dos problemas sociais. Como é que é isso, professor? Explica aí. Aqui, eu até falei um pouco. Então, quando os países na Europa estão bem, a indústria está fabricando bem, tá legal? A economia está dinâmica, eles não botam dificuldade nenhuma. Não, quer vir? Vem, é bem-vindo. Agora, quando a economia deles está enfrentando crise, quando eles estão na Europa, quando eles estão em recessão econômica, e aí eles se fecham. Eles se fecham porque eles têm que preservar os poucos empregos que ainda restam para as pessoas locais, para os nativos daqui mesmo. Agora, e aqui na sua tela, viu, pessoal, está colocado uma das justificativas pelo fato deles serem maltratados muitas vezes. Nós somos surpreendidos com notícias, né, meio de comunicação, nossos concidadãos aqui, já aconteceu muito, né, brasileiros que foram desrespeitados em Portugal, na Inglaterra, na Espanha, tá? Porque eram imigrantes. Porque eles veem o que está colocado na sua tela, que esses caras vêm para tomar o nosso emprego, né? Tomar o nosso emprego.
Um dia eu vi um depoimento de um brasileiro que estava morando em Portugal. Ele disse que ele fez um teste, ligava para um restaurante que tem lá, reservando uma mesa. O que é que diziam? Ele falava em português. Imaginava, eu estou ligando aqui em Portugal, pensei em falar em outro idioma, né? E aí ele perguntava, se identificava, né? Disse que estava interessado em almoçar no restaurante e solicitava reserva de mesa. Não dava um segundo, alguém dizia, não, infelizmente, as mesas estão ocupadas, compreenda. Ah, tá bom, legal. Aí o que ele fazia, na sequência? Ligar para o mesmo restaurante, mas falando em inglês, que ele também dominava a língua inglesa. E o curioso, quando ele falava em inglês, solicitando uma mesa, no mesmo momento era feita a reserva. Ué, quer dizer que não tinha para o cara que era brasileiro, mas tinha para o outro que fala inglês, que ele não perguntou nem a nacionalidade. Aí você vê uma carga de preconceito imensa, né? E nós chamamos isso de xenofobia, é a aversão ao estrangeiro. O que é mais doloroso que foi em Portugal, né? Num país que não era para ter isso. Já vista toda a história que nós temos, né? Eles foram nossa metrópole, nós colônias, sugaram o que puderam de riqueza do Brasil, pau-brasil, o açúcar, que mais? O ouro. Boa tarde, Isadora Braga. Opa, tem pergunta aqui, Gustavo. Mestre, a ONU pode intervir nas leis de imigrações dos países? Não pode, por quê? Porque cada país tem autonomia para elaborar suas próprias leis. A ONU, sabendo disso, o que é que a ONU faz? Ela chama todos os representantes de todos os países para estabelecer leis de comum acordo, tratados. Por exemplo, em relação aos refugiados, refugiados de guerra, de perseguição política, ideológica, a ONU, ela convoca as nações, elabora um documento e aí aqueles que assinam se comprometem. Até diz, não, a nação tal, o Brasil consignou, não, o documento tal, consignou. Então, esperamos que no Brasil esteja valendo. Tá certo? Existe alguns momentos, Gustavo, que a opinião pública internacional fica sensibilizada. Como o que eu vou já mostrar para vocês daqui a pouco. Mas, via de regra, vai ficar a cargo mesmo de cada país. Até porque aqueles que são contra as migrações, eles vão dizer que seria uma violação da autonomia deles de elaborar suas próprias leis. Agora, daí a importância, viu, Gustavo? Daí a importância da ONU, porque a ONU, ela tem essa habilidade de convocar nações, colocar todos na mesma sala, né, no auditório, e definir saídas em conjunto, porque o mundo globalizado que nós temos, já faz algum tempo, os problemas também estão globalizados. Dificilmente você vai encontrar um problema que só acontece naquele país. Ou a causa foi lá fora, ou as consequências serão lá fora, entendeu? É isso que acontece. Agora, nos períodos em que o desenvolvimento europeu permitia e necessitava de uma quantidade maior de mão de obra, essas políticas eram... Que políticas são essas? Políticas migratórias. Eram mais liberais e permitiam a entrada de pessoas de outras regiões do continente, no continente. Então, aprendam isso. Quando a situação está tranquila, economicamente falando, não tem problema. Eles não vão colocar dificuldade. Agora, no momento em que esses países na Europa estão passando por crise, aí é diferente. Aí eles vão estabelecer, de fato, restrições. Nos últimos anos, o fluxo migratório para a Europa intensificou-se drasticamente, causando o que ficou conhecido como grande crise migratória. Vocês estão vendo aí? Polícia, aqui, militares, segurando gente, pessoas, que estão ali procurando forçar para poder entrar, em busca de trabalho, em busca de melhores condições de vida. A situação é bastante tensa, né? Vocês estão observando aí. A polícia tem que intervir, tá? Para poder manter a paz, o equilíbrio e tal. Mas é difícil, porque esse povo está por tudo. Eu estou até observando aqui, já essa mulher,
Parece que está conseguindo aqui furar o bloqueio. O rapaz, o militar está segurando aqui no ombro dela. Olha essa outra aqui, com licença, vou passando. Cada um tentando driblar essa fiscalização, né? Porque, galera, eles não têm como entrar. Não tem passaporte, né? Eles não têm o dinheiro que garanta que eles passem, às vezes, nem mais do que uma semana. Tem países que exigem que você comprove reserva de hotel, do dia tal ao dia tal. Eles querem ter aquela certeza que vocês não vão ficar lá, né? Que nós não vamos ficar lá. Eu digo nós porque quantos que não saem daqui do Brasil, para a Europa, Estados Unidos, alguns legalmente, outros ilegalmente. É uma realidade. Boa tarde especial também para a Lívia Maria, né? Lá de Isaías Coelho. A turma está toda em peso. Meus queridos, é um tema bastante envolvente, bastante polêmico, tá? Que nós estamos comentando hoje. Quais são as causas? De acordo com a Organização das Nações Unidas, os mais de 15 conflitos que estão acontecendo no mundo nesse exato momento, 8 na África, 3 no Oriente Médio, 1 na Europa e 3 na Ásia, tem sido a principal motivação para a crise migratória para a Europa. Um negócio fácil de você entender, né? A Europa, com muitas oportunidades, atrai africanos, pessoas que vêm, né, da Ásia e de outras regiões. O Gustavo está fazendo a pergunta, Gustavo, nós vamos responder na próxima aula, porque nós vamos fazer um breve intervalo, tá? E logo, logo estaremos retornando. Aguenta aí, segura aí, logo, logo estamos voltando, tá bom?